Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma mini class, nossa mini aula. Aqui é o Emerson Oliveira, seu English Teacher. E o que eu vou trazer para vocês hoje nessa nossa mini class, nossa mini aula? Vou trazer uma dúvida aqui muito comum entre vários dos meus alunos aí, que é a seguinte: qual a diferença entre quando é que eu utilizo tell, talk, speak and say? Ok, tell, talk, talk, speak and say. Essa aqui, pessoal, então é uma dúvida muito comum entre nossos alunos aí e pessoas também mandaram essa dúvida aí pra gente, e eu vou tirar ela aqui para vocês hoje seguindo a nossa metodologia, ou seja, da forma prática, para vocês colocarem isso em prática. E não vou explicar para vocês, você utiliza em tal situação, você utiliza tell, tal situação você utiliza talk, tal situação você utiliza speak. Por que eu não vou trazer dessa forma para vocês? Porque na conversação, quando você simplesmente sabe utilizar dentro de alguma estrutura, alguma palavra que você já estudou, alguma estrutura ali, aquilo fica mais fácil para você. E quando você aprende por regra, você fica ali lembrando quando é que eu vou utilizar e tal, e aí você trava na hora de falar. Então, eu vou mostrar para vocês da forma mais prática então, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui, olha só. Tell, né? Se eu fosse explicar para vocês, quando você utiliza o tell, né? Eu iria te dizer da seguinte forma: o tell você utiliza para dar informação para alguém, ou falando ou escrevendo, ok? Só que aí você vai ter que decorar quando é que... ok, professor, então eu utilizo o tell para dar informação para alguém, falando ou escrevendo, né? Mas isso não vem ao caso pra gente. Por quê? Porque isso na maioria das vezes faz o quê? Faz te complicar, tá bom? Então o que eu vou trazer para você aqui são essas palavras, esses verbos dentro de estruturas, para vocês aprenderem essas estruturas uma vez e simplesmente entender onde você utiliza o tell, onde você utiliza cada um deles, tell, talk, speak, onde você utiliza cada um deles, e você simplesmente saber que aqui eu utilizo tell, ali eu utilizo talk. E quando você for fazer alguma frase ali em conversação, ou que você for tentar falar algo, ou tentar escrever, né, ou falar, você vai saber que o tell é para tal situação, o talk é para outra, e o speak, o say é para outra. Então simplesmente você vai aprender isso na prática aqui, ok? Então vamos lá. Quando você for utilizar tell, geralmente você vai utilizar no sentido de contar, tá bom? A gente não utiliza no português muito nesse sentido, mas com esses nossos exemplos aqui, vocês vão conseguir ter vocês vão conseguir pegar o ritmo aqui, o sentido do conte-me. Então vamos lá. Tell me conte, né? Ou conte-me, ok? Tell, contar, tell me, conte-me, ou me conte. Your name, ok? Please. Professor, mas não faz sentido aqui, tell me your name, me conte seu nome, né? Então é porque às vezes o tell, ele vai variar, você pode dizer, ok? Diga, nesse caso aqui. Professor, mas dizer não é say, não é say, dizer? Ok, então simplesmente o que você vai fazer aqui? Entenda as estruturas que a gente utiliza o tell em inglês, e você simplesmente aceita que é daquela forma, não fique questionando. Vamos lá, um exemplo para vocês. Quando você estava começando ali a falar frases, e aí seu pai ou sua mãe, seu avô, sua avó falava, meu filho, faz tal coisa. Você não questionava o seu pai ou sua mãe, o seu avô, sua avó, sobre o que era, por que você estava falando daquela forma. Você simplesmente falava e pronto, certo? Então, a gente vai, para você aprender mais rapidamente o inglês, você vai agir nesse sentido. Você vai simplesmente utilizar aquela estrutura daquela forma
e praticar ela, utilizar, ver, rever aquela estrutura várias vezes até aquilo se tornar comum para você e você simplesmente aceita que aquela estrutura é assim que ela é, ok? Então vamos lá. Tell me your name, please. Ao invés de me conte, seria me diga seu nome, por favor, ok? Então vamos lá. I told him about it. I told, né? Então, pessoal, told é o passado de tell, ok? I told him about it. Eu disse a ele, né? Eu contei a ele sobre isso. Aqui já entrou o nosso contar, ok? Eu contei a ele sobre isso. I told, eu contei, him, ele, né? About, sobre it, isso, ok? Então vamos lá. Continuando aqui, he told, né? Ele disse, told, passado de tell, he told, ele disse the news to his coworker. Então vamos lá, ele disse, ou ele contou, né? Nesse caso aqui, ele contou the news, as notícias, to his, né? Para o seu, ok? Coworker, para o seu colega de trabalho, ok? Coworker, colega de trabalho, tá bom? Ele contou a notícia ao seu colega de trabalho. Beleza, pessoal? Então, simples assim. O que você vai fazer? Vai simplesmente treinar essas frases aqui, revisar elas diariamente, revise essas frases, anote mais umas, pegue mais outras frases e treine diariamente para vocês entenderem quando utilizar, tá bom? Ao invés de entender regra, simplesmente entendam quando você utiliza, que vai facilitar muito mais a sua compreensão e vai acelerar muito mais o seu aprendizado, ok? Então vamos lá, talk, ok? Então aqui a pronúncia que a gente vê muito aqui, a pronúncia errada é talk, né? E esse L então não lê, você vai ler só talk, ok? Talk, tá bom? Então a pronúncia é talk. Então, se eu fosse dizer para vocês aqui, a regra seria da seguinte forma: to give information to somebody by speaking or writing. Não necessariamente. Talk é no sentido de conversar, ok? Quando você diz que você está conversando com alguém. Desconsidere a frase que estava aqui anteriormente. Talk é quando você vai conversar com alguém. Sempre que você diz que está conversando com alguém, você vai utilizar talk, tá bom? Então vamos lá, para vocês verem aqui no exemplo. Let's talk about it. Let's talk about it. Ou seja, então, let's, né? Vamos, talk, conversar, about, né? About, sobre, it, isso. Vamos conversar sobre isso. Aí vem algum aluno ou alguém me pergunta, professor, mas let's talk about it, né? Vamos conversar sobre isso. Mas em português a gente fala falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. Ok, mas simplesmente aceite que no inglês não é falar. Eles não utilizam o falar como nós. Eles utilizam conversar mais especificamente, tá bom? Então, let's talk about it vamos conversar sobre isso, ok? Tá bom? Então vamos lá. We talked. Então aqui é o verbo talk no passado, ok? Então em vez de talk, aqui, talked. We talked about my big project. Então, nós, talked, conversamos, about, sobre, o meu, big, grande, né? Projeto, ok? Então nós conversamos sobre o meu grande projeto, ok? We talked about my big project. Beleza? Pessoal, a minha explicação para vocês aqui é bem objetiva e bem prática, para essa aula não se estender muito. E o que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente, para essa nossa mini aula, tá bom? Justamente por ela se chamar uma mini aula, para a gente fazer isso em um curto prazo aí de tempo. O que vocês vão fazer? Se surgir alguma dúvida aqui que não esteja aí nesse nosso tema aqui dessa nossa aula, deixa aí nos comentários, faz aí sua pergunta no comentário, deixa aí sua dúvida para eu estar respondendo para vocês em algum dos nossos próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá, para a gente fechar aqui, talk.
We are going to talk about this subject. We are going to talk about this subject. Então, ou seja, we are going, nós, are going, é no sentido de vamos, ok? To talk, conversar, verbo conversar, ok? Então, professor, mas eu não entendi. E aqui ao pé da letra seria we are going, nós estamos indo conversar, ok? Mas simplesmente entenda, aceite que aqui é o seguinte: we are going nós vamos, ok? Nós vamos. We are going to talk, nós vamos conversar about the subject, ok? Sobre esse, about, né? Sobre este subject, tema, ok? We are going to talk about the subject, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, aqui eu deixei uma observação para vocês, que é a seguinte. Às vezes vocês vão ver algumas frases, e isso aqui pode confundir algumas pessoas que não tenham essa informação que vocês estão tendo aqui agora. Às vezes a mesma speak e talk, eles podem ser utilizados na mesma situação, na mesma sentença. O que você vai simplesmente entender? Que eles vão ser sinônimos, tá bom? Se você viu alguma frase, alguma estrutura que tinha speak e na outra tinha uma pessoa utilizando talk, você simplesmente vai entender que eles querem dizer a mesma coisa ali, tá bom? E que simplesmente speak é mais sério, é mais sério e mais formal, tá bom? Então aqui, ó, como nesses exemplos aqui. Spoke é o passado de speak, tá bom? Então, I spoke, né? Eu falei to her about the meeting. Então, vamos lá. I spoke, né? Eu falei to her, com ela, ok? About, sobre the meeting, sobre o encontro, ok? Meeting, encontro, ok? Então, vamos lá. Eu falei com ela sobre o encontro. Bacana? Então, vamos lá. E aí, olha só. Em contrapartida, a gente tem aqui também I talked to her about the meeting. Então, aqui seria no sentido de a pessoa falou mais sério com ela, né? I spoke to her about the meeting, né? Eu falei com ela, né? Ou para ela sobre o encontro. E aqui no caso, I talked to her, eu conversei com ela, né? Eu falei para ela sobre o encontro, mas assim, seria no sentido assim de que não é uma conversa ali tão formal, entende? Aqui spoke seria mais no sentido de foi mais formalmente e aqui foi menos formal, tá bom? Simplesmente essa a diferença. Bacana? Então vamos lá, pessoal. Speak. Vamos lá, speak. Quando é que você vai utilizar o speak? Se a gente fosse colocar a regrinha ali, né, a nossa regra de quando utilizar o speak, de quando utilizar, seria fazer aqui da seguinte forma. Speak, we often use it for one-way communication and also for more serious or formal situations. Então, justamente, você vai utilizar para uma comunicação de um caminho, né, que você está informando, você está dizendo à pessoa, né, e que isso é mais formal, tá bom? Só que você decorar essa regra, como eu disse aqui para você, como eu já deixei aqui para vocês, isso não vai te ajudar muito, vai desacelerar o seu processo de aprendizagem. Você vai ficar preso ali em explicação do porquê que é aquilo, de como que eu utilizo, em qual ocasião, e aquilo vai simplesmente procrastinar o seu processo de aprendizagem, tá bom? Então, o que a gente foca, né, conforme a nossa metodologia, nos exemplos, nas estruturas feitas para vocês saberem em quais estruturas, né, quando você vai falar aquilo e quando você vai utilizar aquela estrutura, tá bom? Porque na conversação você vai lembrar daquela estrutura. Então vamos lá. I need to speak to you after class. Então, I need, eu preciso, ok? To speak,
falar. To you, né? Com você. After, depois. Class, eu preciso falar com você depois da aula. Né? Aí você já diria assim, eita, já vem bomba, né? Porque falar comigo depois da aula, falar, eu aprendi com o professor Emerson que falar é coisa séria, coisa mais formal. Então lá vem bomba. Quando a pessoa diz para mim speak, ela quer falar alguma coisa mais séria, né? Ok? Então eu preciso falar com você depois da aula. Então vamos lá. He speaks two languages. Ele fala, né? Ah, professor, mas aqui tem um speaks ao invés do speak. Tem um speaks por quê? Aqui, pessoal, eu não vou entrar muito nessa questão, que não vem ao caso aqui para essa nossa aula, mas sempre que um verbo tiver o S no final, não é porque está no plural, é porque é para he, she ou it, tá bom? Isso em uma outra aula, em uma outra videoaula, outra mini aula, se vocês tiverem a dúvida, digam aí que coloquem aí nos comentários que eu faço uma aula falando só sobre isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. He speaks, né? Ele fala two languages. Ele fala duas línguas, ok? Aqui a pronúncia pode ser languages or languages, ok? Tanto faz. Então vamos lá. Ele fala duas línguas. Do you... Então vamos lá. Do you speak English? Esse verbo auxiliar do, pessoal, quando ele vem na frase, pode ter 90% de certeza que ele vai fazer uma pergunta. Ele vai antecipar uma pergunta, tá bom? Então, do you significa só simplesmente você speak, fala English, inglês, né? Você fala inglês? Ok? E aí a resposta aqui, vamos lá. Para vocês a resposta seria yes, I do. Ok? Yes, I do. Aí seria sim, eu falo. Ok? Sim, eu falo. Ah, professor, mas não poderia ser yes, I speak? Yes, I speak? Sim, você poderia até utilizar, mas a forma mais correta, a forma é essa aqui. Yes, I do. Ah, por quê, professor? Porque é assim. Porque é assim que eles utilizam, tá bom? Yes, I do. Sim, eu falo. Essa a gente sempre vai utilizar yes, I do. Sempre que você concordar com algo, você vai utilizar yes, I do. E sempre que você não concordar, você vai colocar, por exemplo, aqui, vamos supor que você não concordasse, você colocaria no, I don't. No, I don't. Ok? Se não concordasse. Bacana? Então vamos lá. Pra gente fechar aqui. Say. Então vamos lá, say que seria no sentido de dizer, né? Dizer, que pode ser também, dependendo da situação, contar, ok? Então vamos lá, se eu dissesse para você, a regra aqui seria da seguinte forma: you say something or say something to somebody. Você diz alguma coisa ou diz algo para alguém, né? Você simplesmente diz algo. Só que para a gente pegar, entender melhor essa estrutura, você simplesmente pega frases e estuda ali, ok? Com muita leitura, ouvindo bastante, estudando frases com esse verbo, você vai aprender, você vai saber exatamente onde usar e onde não utilizar, porque na verdade você vai saber onde utilizar, e quando não utilizar você já sabe, porque você sabe que você vai estar vendo tell, say, speak, e você vai estar vendo onde utiliza em cada uma. Dessa forma você vai conseguir absorver melhor. Então vamos lá. Tell me what he said to you. Então vamos lá. Tell me seria no sentido de aqui no sentido de conte-me, né? Ok? Aqui tá certo. Vamos lá. Tell me, me conte, né? What, o que? He said, né? Ele disse. Said é o passado de say, ok? Não é said, é said. Então, tell me what he said to you. Tell me what he said to you. Me diga ou me conte, né? O que ele disse a você ou para você, tá bom? Então, para a gente fechar aqui, I want to say something on this subject. Então, vamos lá. Eu quero dizer algo sobre esse assunto, sobre esse tema, assunto, ok? Então vamos lá. I want, eu quero, to say, dizer, ok?
something, algo, on this, né? Sobre este subject, assunto, ok? Então, eu quero dizer algo sobre esse assunto ou tema, ok? I want to say something on this subject. Beleza? Pessoal, então, essa foi a nossa mini class, nossa mini aula, professor Emerson Oliveira, para vocês. E, como sempre, pessoal, se gostaram aí da nossa mini aula, se inscreva no nosso canal e cliquem aí no belzinho, no sininho, para vocês, para toda vez que surgir, né, que eu mandar uma nova aula para vocês, que eu postar aqui, vocês serem avisados também sobre os nossos webinários ao vivo, ou sobre as nossas mini aulas ou dicas de inglês no sentido geral, e vocês se inscrevendo e clicando aí no belzinho, né, ativando as notificações, vocês vão ficar aí sempre informados, ok? Sempre avisados quando tiver uma nova aula e para a gente continuar, para vocês continuarem, para eu continuar ajudando vocês nesse rumo à fluência no inglês de vocês, tá bom? Se teve alguma dúvida, deixa aí no nosso comentário que eu vou estar analisando depois para responder em alguma outra mini aula, uma mini aula posterior para vocês. E é isso, pessoal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. See you there. Take care.